da Heineken, ela fala que era na Heineken, mas, cara, a motivação que eu tive de vir para o Reino Unido, vir para cá e fazer MBA foi justamente a resistência que tinha lá. Porque eu queria entender, cara, por que tem tanta resistência? A gente sabe que é algo bom que a gente está tentando fazer aqui. Por que as pessoas resistem? E eu passei, cara, 2 anos no meu MBA estudando justamente por que as pessoas resistem à mudança. E o livro que eu vou estar escrevendo é justamente sobre isso. Criei um modelo de... Qual que é a sua conclusão? Você tem uma conclusão? Tem, cara, tem. Tentando resumir uma conversa de 10 horas, talvez em dois Mas é o minutos. segredo do livro, que você não pode falar. Não, para mim é normal. O que eu fiz foi olhar todos, cara, por 2 anos, estava ali 100, 105 horas por semana, estudando isso quando eu não estava trabalhando, só olhando programas de melhoria contínua e quais foram as resistências, quais foram os problemas que eles tiveram. E nisso eu criei um framework que é ABC. O B são os comportamentos que a gente viu, o pessoal se opondo, sendo cínicos, escépticos, são esses comportamentos que você vê, e tem uma consequência para a empresa, talvez moral, produtividade, absenteísmo, blá, blá, blá. Mas isso, a gente não tem que olhar, se a gente está tendo esse comportamento, muito provavelmente por causa de alguns antecedentes. Então, Sim. Você tem os antecedentes que geraram esse comportamento, que geraram essas consequências para a empresa. Ali tem 9 ações que a liderança tem que fazer para minimizar aquela resistência. E não tem como eliminar a resistência. Você sempre vai ter resistência. E um gap que eu encontrei, eu fui olhando todas as ferramentas, os frameworks de mudança organizacional. E eu não encontrei nenhuma que fizesse que atacasse a resistência. Então, eu só falo assim, essa é a pergunta que você tem que fazer para dirigir a mudança organizacional. Mas se você está num ambiente que já tem as pessoas que estão resistindo, como que você faz nesse caso? Então, eu desenhei esse framework. No caso, se você vai implementar a mudança, você tem que fazer essas coisas antes de poder começar. Especialmente se você já tentou. Especialmente se você já tentou e falhou no passado. Mesmo se você tentou e foi um sucesso, mas você não comunicou aquilo, as pessoas preenchem o gap. Se eu não recebi uma informação, vou preencher o gap, para mim aquilo ali foi um fracasso. Então e essa mentalidade, puta, vai vir, já vieram 4 consultorias, puta, vai vir mais um para fazer a mesma coisa que o outro não fez. Exatamente. Isso foi a Heineken. Já tinha sido passado por 4 outras empresas, se não me engano, a Diageo, Miller, ou Molson Coors, se não me engano, não lembro quais foram as empresas, mas tinha passado por... E era esse o ambiente que a gente encontrava. E o pessoal já tinha passado por tudo aquilo. O pessoal veio de Kaiser ainda, né? O pessoal era de Kaiser, Coca. E, nossa, inúmeros exemplos. Aí eu identifiquei 9 ações que precisam ser feitas para poder minimizar a mudança e também qual é o papel da liderança em gerenciar a redução de resistência e garantir, né? Aumentar as chances de sucesso na mudança.